Pessoal, hoje estamos aqui gravando mais um episódio da série documental O Padre Nosso de Cada Dia. E hoje eu tenho a presença do padre, um padre que faz um trabalho abençoado na comunidade da Rocinha, na cidade de Guaratinguetá, que faz parte aqui da nossa Arquidiocese de Aparecida. Então, estou aqui com ele, Padre Nelson, que vai estar contando um pouquinho para vocês que estão nos acompanhando sobre como foi o seu chamado junto a Cristo para essa caminhada de evangelização. Padre, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente gravando esse documentário, que eu espero estar levando um pouquinho da trajetória dos padres e freios aqui da nossa arquidiocese para as pessoas que estão acompanhando. Então, quero agradecer ao senhor por essa presença, por estar aqui comigo, e quero perguntar para o senhor, como que foi, padre, o chamado de Deus na vida do senhor? Como que aconteceu aquele toque no coração que o senhor falou assim, olha, eu quero entrar para a igreja, eu quero estar sendo padre? Uma coisa muito interessante, começando desde lá da origem, eu tive um pai e uma mãe muito assim, sério na família. Sim. De fato, ficaram até o finalzinho da vida juntos, 9 filhos, e nos ensinaram sempre uma vida humana, de convivência entre 9 irmãos, e nos ensinando a rezar o terço e a ler a Bíblia. Então, eu sempre vi meu pai nos levando para a igreja e falando bem da igreja, a importância do padre. Então, desde pequeno. Isso em que ano, mais ou menos, Padre Nelson? Nos anos de 1970, aí, olha 65, só. 70, porque eu nasci no ano de 1958. Aí, 2 de junho de 58, e até nos tempos agora, já como padre, fazendo lá a ADI, abordagem direta do inconsciente, na Fazenda Esperança. Sim. E eu tive a grata satisfação de rever a minha história desde a origem, que fui muito amado pelos pais. Meu pai e a mãe nos amam muito, do jeito rústico, na roça, lá na montanha, mas eram pais ali presentes, perto de nós, junto conosco. Então eu atribuo-se o chamado de Deus a essa oração de família. Eu vi meu pai rezando o terço, com muita devoção e piedade, indo à igreja com respeito total à igreja, ao padre, e lendo a Bíblia. Somente depois de uma fase, assim, meu pai, depois de seus 50 anos, a gente já era adolescente, eu sempre vi o pai sentado no quintal lendo a Bíblia. Meu pai foi um leitor assim, muito forte da Bíblia, e lia os livros também catequéticos, e contava a história para a gente da Idade Média, presença da igreja na Idade Média. Então, muito interessante. Meu pai foi um grande catequista. E isso fui ver depois, agora com o padre, que ele nos catequizava. Ele lia a Bíblia, alguma passagem que o tocava, ele falava, vem cá as crianças, vem cá, eu vou contar para vocês. E ele falava lá sobre sobre o Apocalipse, sobre São João, sobre lá a origem da Bíblia, do jeito dele, da expressão dele. E aquilo foi me marcando, foi nos marcando muito. Então meu pai conseguiu nos unir pela fidelidade, por um trabalho sério, cuidado da família e pela fé. Então isso me chamou muita atenção, sabe? Olha, gente, para vocês verem a importância da família, a estrutura familiar. Olha como a base é importante. Você aí que tem sua família, olha que história. Você ali desde pequeno, ali acompanhando os pais, acabou tendo aquela vontade de estar seguindo, né? Isso daí é maravilhoso. Então, né, aí meu pai, a gente foi crescendo, até a fase da adolescência, e sempre trabalhando também, estudando. Meu pai foi um grande disciplinador de todos nós. E aí foi quando eu nunca pensei em ser padre. Minha questão, eu pensava de ser engenheiro de telecomunicações, fiz telecomunicação, fiz estágio na aeronáutica,
Então, ali, preparando para ir para São Paulo, tinha terminado o curso técnico, é um diácono que estudava aqui nesse seminário, onde estudei aqui 7 anos, 3 de filosofia e 4 de teologia, estudei aqui, e um seminarista que era diácono foi fazer pastoral na comunidade onde eu estava, na paróquia Nossa Senhora da Glória, comunidade de São Francisco, hoje paróquia São Francisco. Sim. E o diácono chegando lá, o diácono Maroni, hoje padre, lá no Espírito Santo, falou: Nelson, eu vejo você falar no grupo, os jovens aí, e eu vejo que você tem um raciocínio bom, lógico. Você já pensou em ser padre? Só que ele me deu um susto. Eu tinha o quê? 20 anos. E ele me deu um susto. Eu falei: mas eu nunca pensei nisso. Eu falei: mas como que é isso? E eu tinha pensado, São Paulo, estudar, ter família grande, ter vários filhos, porque ele é meu pai, né? Sim. E seguir um ramo social. Aí ele veio e falou: não, mas eu nunca pensei nisso. Eu falei: não, você vai lá, aqui, né, faz o estágio, convive um pouco. Aquele tempo tinha vestibular aqui dentro mesmo, era estudo interno, né? E eu falei: vamos pensar. A partir dali, fui pensando, 3 anos depois, aí falei com o meu pai, que eu estava pensando em ir para o seminário. Meu pai falou: se é isso que você quer, boa missão para você. Já minha mãe não aceitou, então até contrabalançou. Isso em 68, 70, mais ou menos, padre? E essa época que eu vim para o seminário, já estava nos anos 80. 80. Porque eu já tinha 20 anos. Aqui mesmo no Bom Jesus. Aqui mesmo no Bom Jesus, entrei aqui. E aí, conversando com a minha mãe falou: eu não concordo. Minha mãe não concordou. Mas você deve sair, casar e ter filhos. E aí, dentro desse contrabalanço aí, eu pensei e falei: não, eu vou. Eu senti que é chamado. De fato, fiz teste, porque já era um jovem, convivia na sociedade, gostava do esporte, sempre gostei muito do esporte, jogar bola, correr, ping-pong, futebol de mesa, né, tênis de mesa. Mas então, aí eu comecei a pensar: e agora? Aí eu fui tomando essa decisão aos poucos. Conversei com o padre aqui, conversei com o Frei Hans, e até que conversei com o Dom Capio na época, e ainda não era nem bispo ainda, né? Ele falou: não, realmente um tesouro, você não fica falando para todo mundo a qualquer hora. E aí foi indo, amadurecendo, e entrei para o seminário. Para mim foi uma grande surpresa para mim mesmo, porque foi um toque que veio pela experiência, pelas pessoas, pela comunidade, e graças a Deus eu fiz 34 anos de padre. E agradeço a Deus por ter me chamado, né? Porque fui chamado já depois de adulto. E meus pais, e deu a meus pais, claro, agradeço a Deus, a meus pais, depois também a igreja que me acolheu, né? Dom Geraldo, Dom Raimundo, Dom Aloysio Lachaider, Dom Orlando. Que história, hein, gente? Que história bonita, hein? E padre, conta pra mim, após o senhor ter entrado como padre na igreja, o senhor sentiu algo assim durante esse tempo para que o senhor sentisse: poxa, eu acho que eu sinto que a minha missão aqui na igreja é estar fazendo isso, eu acho que Deus quer que eu esteja fazendo esse caminho aqui. O senhor teve alguma... Eu sinto assim que, eu pensava assim: bom, eu estou na igreja, mas eu tenho a espiritualidade e uma ação comunitária. Eu não tenho essa visão para ser monge, ficar preso. Então a minha ação é uma ação pastoral, de espiritualidade, mas de uma ação também no mundo social. Isso eu tinha muito claro. Sim. Eu aprendi muito com o Dom Aloysio Lachaider, ele até me colocou como coordenadores pastorais sociais, já naquela época. Então eu fui pensando assim, tendo esses dois lados, espiritualidade, mas também uma ação social. Sim. Os dois lados, muito importante. E aprendi mesmo lembrando do meu pai. Meu pai foi vicentino, 30 anos. Meu pai falava muito bem dos pobres, respeito aos pobres, cuidado dos pobres. Aonde vocês moravam, pai? Eram daqui? Nós moramos ali na Rocinha, né? Sim. Um pouco da minha infância foi ali. E depois eu nasci lá no bairro do Pinhal, naquela região ali. Depois eu para Guaratinguetá, eu tinha 10, 11 anos. E aí por aqui nós ficamos. Mas meu pai sempre tinha aquele carinho com as pessoas, principalmente com os mais humildes, com os mais pobres. E aquilo me chamava a atenção. E um dia eu perguntei: pai, por que ele não trabalha? Vem pedir as coisas aqui e tal, por que ele não trabalha? Ele falou: você não sabe nada. Fica quieto e acabou.
Então, meu pai chamou, e que me marcou muito. Eu falei, entendi, mas tá bom. Então hoje, eu entendo por que a minha mãe, meu pai, tinha aquele carinho com os pobres, com os abandonados, sofridos, né? E aprendi isso. Então hoje, como padre, eu tenho de Deus essa graça, né, de pensar em missão. Tudo que eu faço é pensando como missionário. O missionário nunca está preso a nada, ele está aberto. Estou aqui, eu fiquei depois de ordenado, minha primeira paróquia. Tinha nada, não tinha casa paroquial, fui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, começamos tudo, Santuário Frei Galvão, paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali foi o primeiro pároco. Depois fiquei em Roseira 14 anos, Putim 7 anos, Santo Antônio, fiquei 3 anos e meio. E aí foi quando tinha lá umas situações exigentes e preferi ir lá para a Rocinha. Porque tinha uma situação lá, eu me senti de Deus um chamado. Não foi por nenhuma outra coisa, foi por missão mesmo. Aí a paróquia estava com risco de fechar, isso eu ouvi do próprio bispo, né? Olha, vai parar, porque não tem padre que queira ir. E daí ele falou, você vai? Eu falei, vamos pensar. Aí fiquei 3 meses com as 2 paróquias, Santo Antônio e Santo Expedito. 3 meses. Aí depois no final eu falei, agora vamos decidir como é que tá. O grupo dizia para mim, mesmo minha família, você não deve ir, você já tem padre já mais amadurecido, deixa para o padre jovem. O padre jovem quer ir. Aí não queria, não decidia. Aí eu peguei, então eu vou. E fui para lá. No dia 24 de novembro de 2019, junto com a pandemia. Olha só, gente. A pandemia estava chegando lá e eu chegando na Rocinha. Aí quando foi falando da pandemia em novembro, dezembro, janeiro, março, fechou tudo. Eu tô lá na montanha. Olha que delícia, gente. Então, tá na montanha, tá mais perto de Deus, mais próximo do céu, né? Então, e na realidade depois eu me vi uma série de histórias, porque eu fui para lá só por missão, porque Deus me chamou e não sei se como um desafio. Sabe aquele desafiador, que a pessoa que quer desafiar uma montanha para subir, quer desafiar o mar nadando um pouco mais? Eu fui para lá com um desafio assim. Então, vou para lá, montanha, é certo, é situação muito séria, complicada, exigente, é para isso que eu vou. E fui, chuva, montanha, fui aos poucos, e graças a Deus depois eu me vi voltando às origens. Olha, que engraçado. Eu não tinha pensado nisso no primeiro momento. Eu pensei que lá estava meu tio, minha tia, lá está minha tia ainda hoje, com 92 anos. Sim. Minha tia-avó lá no Poço Fundo, em casa, 97 anos. Nossa, olha o que Deus me trouxe. Olha. Que coisa engraçada. E aí lá, passando pandemia, e agora depois da pandemia, e aí me veio a ideia até de porque o pessoal reclamava muito de memória fraca, ou esquecimento. Eu escrevi um livro de história da Rocinha até. Rocinha, assim nasceu e cresceu. Aí, ó, você que está aí nos acompanhando, o padre escreveu um livro sobre a Rocinha. Então, você que queira estar vendo, você que gosta aí do bairro da Rocinha, em Guaratinguetá, um bairro fenomenal, cheio de fazendas, sítios, uma comunidade ali aconchegante, acolhedora. Olha, coisa maravilhosa. E deu essa surpresa para mim que eu nunca tinha pensado em escrever um livro sobre a Rocinha. Eu, para mim, pensei que eu ficaria 2 anos. Como foi o senhor escrever esse livro para a Rocinha? O que o senhor escreveu no livro? Contou a história? Eu comecei assim, o que me estimulou? Primeiro, as pessoas reclamando da falta de memória, esquecimento e memória fraca. Pessoas idosas, mesmo jovens. Aí, numa missa lá na família, que eu celebrava também, uma vez por semana na casa, um senhor velhinho, hoje está lá com 87 anos, falei, nossa, seu Jaci, dona Lourdes, eu vou escrever um livro de história da Rocinha. E a filha, a neta dele estava fazendo jornalismo, e você vai me ajudar, hein? Olha que legal. E que fura, a menina hoje está fazendo jornalismo, mas não foi ela que me ajudou, mas foi um estímulo ali. Sim. Aí quando foi já na semana seguinte, eu preparei já um esqueleto, o que, por quê, para quê, como, onde. Sim. Então, história da Rocinha. Montei um esqueleto. Daí eu comecei entrevista, alguma pesquisa também em algum livro, de Cunha. Legal. E ali, desde a origem, um caminho, desde Martim de Sá, que passou com uns 2.700 homens por aqui, primeira expedição, e ali começou então a Rocinha a ser formado. Parada de
de tropas, 2 anos. Vinha da Serra, descia Essa palavra Lorena, Paraty, depois Guaratinguetá, ali é um lugar de descanso, como Cunha também é outro lugar de descanso. Sim. E a Rocinha então foi para esse lugar. Começou tudo ali no casarão, por isso que Rocinha foi dado pelos tropeiros. Porque tinha várias roças pequenas. Era que legal. roça pequena, de mandioca, de milho, de feijão. Olha a Rocinha, então criou-se ali. Hoje, padre, em média, quantos habitantes tem ali na Rocinha? O senhor tem uma É, média de 2.000 habitantes. Olha que gostoso. 1.600, 2.000 habitantes, né? E está bem espalhado. Nós temos ali 6 comunidades rurais. O Santuário Santo Expedito, que está agora incorporando mais com visitação, porque ele está no eixo forte ali, né? Guaracunha e Paraty, né? Então, muito espaço por ali, estamos reformando. Né? Então, também ali, já fiz 5 anos que estou ali, então vai poder, tá? Não quer sair dali pelo jeito. Estou à disposição. Estou feliz, estou bem e pronto. Se eu penso assim comigo, se me enviar para me enviar, eu vou, mas se for para ficar também, eu fico. Tá certíssimo. Deus sabe o que faz. Né? Aberto a missão e agradeço a Deus por ter me chamado, né? E agradeço a minha família. Estou bem, portanto, só gratidão a Deus. Padre, conta para mim então, nessa trajetória do senhor ao longo aí do celibato, né? O que o senhor viu dentro da igreja que, se o senhor pudesse, o senhor mudaria, transformaria? Eu acho que mais uma questão assim, de estrutura. Eu acho que quanto celibato, uma coisa que se vê alguma mudança, não vem da noite para o dia, porque ela tem uma fundamentação disciplinar, espiritual e cultural também. Portanto, é justificado pelo próprio Jesus, pelos apóstolos, que se entregaram totalmente à missão. Portanto, tem uma justificativa forte pastoral. Depois, aquela sublimação da paternidade. A gente, depois de um certo tempo de paz, você vai entendendo a missão. Quem é meu filho? Quem é minha mãe? Quem é minha esposa? Quem é minha irmã? É toda a comunidade. Quanta coisa que aprende com aquela mulher casada, sofrida para manter seus filhos, na convivência com o esposo, ela está sofrendo, mas ela está ali procurando cuidar e sofrendo. O marido está sofrendo, então ele se torna meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, que ali está lutando para manter a família. Então o matrimônio acaba sendo assim, ele é essa complementação do sacerdócio, e o sacerdócio também é uma complementação e apoio para o matrimônio. Portanto, a família do padre é a comunidade, é a igreja, e que ela satisfaz não só socialmente, não só humanamente, mas espiritualmente também. Tem aquela criança que vem, se sente dela um avô, tem aquele jovem que vem, se sente dele um pai, que conversa, que respeita, que quer estar junto, que vê em você valores, você vê valor neles também, né? Vem aquele casal sofrido, aquela mulher, aquele homem, que vem partilhar com você, como pastor, como sacerdote, mas também como irmão, que está ali no mesmo barco. Por isso diz a carta aos Hebreus, quem é o padre? O padre é aquele que é tirado do meio do povo e colocado a serviço do povo. E ele não é um anjo caído do céu. Por isso ele está preparado para reconhecer sua fraqueza e a fraqueza dos outros. Olha, gente, que bonito. Para ofertar sacrifício pelos pecados e fraqueza do povo e pelos próprios também. Então, olha que profundidade. Sim. Então, quando ele entende isso, ele entende um pouco no raciocínio, agora depois ele vai entender isso na prática. A prática é exatamente, você está ali oferecendo um sacrifício de Jesus Cristo, que realizou de uma vez por todos, por toda a humanidade, e você está fazendo aquela oferenda daquele sacrifício agora em persona Christi, ou Cristo na pessoa do Padre, agora em próprio nome, em nome da comunidade, e aquilo traz uma satisfação.
Que é o que recompensa. E é o que complementa o padre. Você, por que não casou? Tinha que casar. Então, você olha para o outro lado, nenhuma ação humana vai dar tudo que o coração e a alma do ser humano precisa. Nem o matrimônio, nem o sacerdócio estão neste mundo a caminho do céu, lá é pleno. Aqui, um complementa o outro. Então, o sacerdócio é um sacramento que é em prol da comunidade, pela família. A família também é em prol da comunidade, pela igreja também. Por isso, o casal que vive o matrimônio e a fidelidade, ele está contribuindo grandemente para a santificação do mundo, da igreja. E o padre também está contribuindo para a santificação própria, mas do mundo também. E tem essa satisfação, porque todo mundo pensa, na sexualidade, simplesmente um ato físico, aquele ato físico emocional. Não, mas é muito mais do que isso. A sexualidade tem que ser olhado não simplesmente como um ato físico e atraente e até como pornografia, não. A sexualidade, ela tem que ser olhada como uma energia da vida, dizia o nosso Frei Moser, que depois faleceu no Rio de Janeiro. A sexualidade é a energia da vida. Você tem que disciplinar, você tem que cuidar, você tem que administrar, e ela se realiza na convivência. Sexualidade se realiza na convivência humana e social com a criança, na convivência humana e social com o idoso, na convivência humana e social com o jovem, naquela convivência do esporte, ali se realiza também essa energia sexual que nos leva a uma vivência social. O ato físico é reservado pela maturidade ao matrimônio, a duas pessoas que queiram assumir uma vida de família, sublime, mas antes tem que ver essa espiritualidade, essa amizade. Sem isso, o próprio ato sexual físico não tem valor. Não tem valor. Então, acho que o sacerdote ele tem essa missão, chamada por Deus, de fazer essa escolha, um Penelonguite. De fazer essa escolha, né? Quem é a minha família? A família maior. Ali vou me realizar a minha sexualidade, a minha afetividade, vai se realizar na convivência com todas as pessoas. Pobres, ricos, crianças, doentes, na minha ação missionária, ali vai realizar a minha sexualidade. Quando eu estou atendendo ali, quem? É o meu pai que está doente ali, é a minha mãe que está doente ali, é a minha filha que está doente ali, é o meu filho que está precisando de mim ali. Então, é a minha família e que realiza plenamente o coração do sacerdote. Tá vendo, gente? E, padre, sonho, ainda tem algum sonho nessa jornada que o senhor caminha? O senhor tem ainda algum sonho a se realizar? O meu sonho, eu acho assim, talvez como pessoa, como padre, é de poder exercitar sempre essa marca missionária na igreja, de implantar um espírito mais missionário sempre nas pessoas. Sim. E para dizer, olha, todos são chamados, você na sua casa, você no seu trabalho. Eu acho que esse é um sonho que a gente coloca na vida, na prática. Agora, o sonho pessoal, eu acho que todos eles estão realizados. Olha que coisa boa, hein, gente? Aí, Deus me deu tudo. Que bênção. A amizade, as pessoas, a inteligência que eu preciso, Ele me deu, a igreja. Eu acho que se eu conseguir mais algo, eu acho que não, acho que eu tenho tudo. Só posso agradecer. Olha, só louvar a Deus. Bom demais. Inclusive esse momento, eu estou agradecendo a Deus por isso, porque eu não esperava, você me ligou, a gente combinou, e eu acho que é uma oportunidade de partilhar a vida, partilhar a experiência, né? E, então, olho no olho, que é muito importante. Às vezes as pessoas hoje se atêm ou se contentam apenas com comunicação de longe, né? Apenas online. Sim. Essa comunicação tete a tete é fundamental. É o melhor, né? É o melhor. Então, eu sou feliz e realizado por isso. Aí, gente, tá vendo? Como o nosso tempo é curto, vou estar finalizando com o padre. Olha, que história, hein? Que bate-papo gostoso, hein? Dá vontade da gente ficar aqui a tarde toda conversando. Mas, para não tomar o tempo do padre,
não ficar aqui também, que o tempo já parece que vai vir uma chuvinha, Sim. né? A gente vai estar Tá fechando já. E aqui é lindo, né? A gente vê, é uma coisa maravilhosa, né? uma harmonia, né? O prédio, a arquitetura, as árvores, O que está ficando que me deixou triste é aquela obra ali atrás. Eu imaginei, poxa vida, que podia estar ali. Porque ela tirou uma imagem, né? Sim. Um ângulo desse prédio, essa arquitetura maravilhosa. Mas é isso, gente. Padre, muito obrigado. Eu quero que o senhor, para a gente estar finalizando, deixe uma mensagem para quem está acompanhando. Eu quero agradecer por esses minutos que a gente passou aqui batendo papo. Quando o senhor precisar de qualquer coisa, estou à disposição do senhor para estar ajudando nas missões, no que for preciso. Eu gosto também de estar ali junto, pôr na mão na massa. Não adianta a gente ficar sentado, a gente tem que sair e pôr em ação. Tá? Então, eu acho, a mensagem é essa, né? Valorize o presente, valorize a sua história também, né? Valorizar a sua raiz, dos pais, dos avós, dos bisavós. Que bom se cada família até escrevesse um pouco a história da própria família, né? Cada um tivesse ali, como foi meu pai, minha mãe, meus avós, o que eles deixaram para nós de ramo espiritual e humano. Então a história ela é rica, ela é viva, ela não é morta. Então valorizar a sua história, a história da sua família, a história da sua comunidade, a história da igreja, né? Nós estamos iniciando a escola de fé e doutrina social da igreja, justamente para mostrar que a história ela é carregada de vida, de experiência. De 1891 começou então a organizar os frutos de uma vivência social, à luz da palavra de Deus, para refletir no presente, ajudar a olhar melhor o futuro. Valorize a história espiritual, humana. Eu acho que essa é uma mensagem que eu deixo para todas as pessoas. É isso aí, gente. Esse foi o papo aqui com o Padre Nelson, que está hoje, atualmente, na comunidade da Rocinha, em Guaratinguetá, e faz parte aqui da nossa maravilhosa Arquidiocese de Aparecida. Padre, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Semana que vem tem mais do Padre Nosso de Cada Dia. Então, você que nos acompanha, muito obrigado. E que Deus abençoe. E semana que vem tem mais do Padre Nosso de Cada Dia, feito especialmente para você que nos acompanha. Obrigado. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Valeu. Obrigado.